Fala, traders e amigos que acompanham o meu canal. Agora chegou a hora, depois de feitos os traçamentos, vamos para cima, vamos para cima. Iniciando nossas operações do dia e analisando aqui nossas entradas. Bom, amigos, aquele vídeo que eu gravei para vocês foi um vídeo com narração ao vivo dos traçamentos, das linhas de suporte e resistência em confluência com Fibonacci. Agora vamos iniciar nossas operações. Os gráficos já estão traçados, já estamos preparados aí para iniciar nossas operações binárias, em opções binárias. Já fizemos nossas configurações. Estamos nos aproximando aqui da primeira entrada. E uma análise que eu costumo fazer, que é um comentário aí, fica como dica para vocês, é pegar dois gráficos da mesma moeda, por exemplo, o GBP CAD e GBP USD aqui, os dois GBP, né? E estou me preparando aqui para uma entrada neles, tá? Para uma entrada de put, uma venda, uma entrada abaixo. Começando com o meu gerenciamento aqui. Vou passar um pouquinho o vídeo, né? Vou passar para não ficar muito extenso. Aqui eu estava concluindo ainda alguns traçamentos, conforme eu passei para vocês no outro vídeo. Espero que vocês apreciem. Peço desculpas aí porque o áudio não ficou muito bom. Eu não fiz nenhuma edição. É o áudio original e o meu microfone não estava muito bom, tá? Agora espero que esteja bem melhor e que vocês apreciem aí esse material. Bom, aqui eu vou passar um pouco o vídeo então, para não ficar muito extenso. Essa gravação na sequência lá dos traçamentos que eu fiz é o segmento, né, das entradas em opções binárias. Eu estou operando aqui para M1, atenção, aqui foi uma entrada muito linda. Eu configurei aqui, preparei o meu capital. Foram duas entradas em sequência, no mesmo tempo, tá, nos dois gráficos. Eu estava preparando eles aqui, aguardando o tempo, como eu falei para vocês, eu aguardo aquela virada de tempo, eu não entro em seguida que o gráfico, por exemplo, a movimentação toca na minha linha, eu não costumo entrar, eu prefiro esperar e analisar como vai se comportar esse movimento. Eu posso até perder uma entrada, mas eu não entro antecipadamente, não sou apressado, procuro não ser, né? Às vezes a oportunidade se apresenta e a gente não pode perder. Mas é melhor a paciência, o controle sobre as operações que a gente sai sempre ganhando. Nessas operações aqui que eu vou mostrar para vocês, eu iniciei aqui com praticamente R$ 400. Tem uma entrada que durante a minha apresentação para aquele vídeo anterior onde eu apresento os meus traçamentos, eu dei uma entrada, foi uma entrada mal programada, entrei com a mão baixa, mas não quis sair perdendo, então fiz uma entrada de venda, em seguida o gráfico apresentou uma tendência de que ia continuar subindo reto sempre, e dei outra entrada para não perder, né? Então perdi apenas R$ 1,40. Por isso eu estou com R$ 398,60 iniciando essa semana. Eu já fiz a minha retirada na segunda-feira daquela sequência de apresentações de vídeos que eu passei para vocês inicialmente, no qual eu estreiei meu canal. Eu vou passar um pouco aqui o vídeo, porque o momento em que eu dei a entrada foi às 6 horas e 53 minutos, então tem mais 10 minutos de vídeo aí. Foi a primeira entrada valendo. Então, se aproximando, aqui podem ver que eu estou no acompanhamento desses dois gráficos, o GBP USD e o GBP CAD. Às vezes, quando se apresenta esse tipo de oportunidade, eu procuro acompanhar a movimentação dos dois gráficos, atenção. Então eu dei entrada aqui nos dois, ó. Podem ver que eu peguei para a mesma vela, não peguei a retração, esperei o movimento se definir e entrei com R$ 18 em cada operação, tá?
Aqui eu dei R$ 18 de entrada e aqui é o mesmo preço, a mesma taxa, tá? Vocês vão ver que foi um vídeo muito lindo. Olha só que maravilha. Uma sequência de win. É bonito ver a contagem do tempo. 17, 16, 15, 10, 9, 8. Podem ver que quando a gente pega a entrada bem no topo da vela, são entradas que são garantidas dentro. Olha só, que maravilha, 2 wins seguidos na sequência. 2 wins para conta já. São R$ 39 já computados. A próxima entrada que eu dei foi às 7 horas e 10 minutos. Eu vou passar um pouco aqui o gráfico. Se eu não me engano, esse foi um loss. Eu sempre procuro ajustar aqui para a última movimentação gráfica. Será que já passou? Vamos voltar um pouco aqui. Ah, sim, tá aqui. R$ 19,46. Foi uma operação de compra. Não foi bem no fundo onde ela tocou, mas a tendência depois era de que continuasse subindo e a vela subiu linda. É uma entrada que eu não aconselho, mas que eu resolvi fazer porque eu acompanhei a movimentação gráfica do USD-CAD e o USD-JPY. Como sempre eu pego os dois como referência, vocês viram que um deles fez um movimento e eu esperava que o outro também da mesma moeda fizesse o mesmo movimento e foi o que aconteceu. Vejam aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Vejam só. Eu reparei que o USD-CAD tinha tocado o meu alerta, tá? E tinha feito esse movimento aqui. Não deu tempo de eu pegar porque ele estava muito próximo do meu alerta. Na verdade, eu gostaria de pegar nesse fundo aqui embaixo, né? Que foi uma movimentação anterior, num horário anterior. Mas aqui pareceu que ele ia respeitar, eu aguardei aquela virada de tempo, como eu comentei, né? Então, como o USD-CAD havia feito esse movimento, esse outro par de moeda, que é o USD-JPY, provavelmente faria o mesmo. É uma dica que faz a diferença, não é o ideal pegar esse tipo de movimentação, mas a gente pode arriscar quando está operando com valores baixos, né? Aqui eu já tinha uma margem de lucro que era razoável, peguei uma sequência de 2 wins, então resolvi arriscar. Tá aí. Uma operação de compra no USD-CAD, sendo que o USD-JPY havia feito o mesmo movimento. Aqui ele ainda apresentou uma certa indecisão, mas o USD-JPY já tinha mostrado que esses gráficos USD iam seguir o mesmo caminho, então eu estava confiante nessa entrada. Por isso não fiz uma outra entrada, até aquela entrada para proteger a taxa, né? E vejam, se apresentou lindo, né? Mais um in confirmado, então. Vamos aguardar a finalização do tempo aqui.
Vejam que o USD JPY fez aquele movimento, aquela vela espichou lá embaixo, eu podia ter pego ela, perdi a oportunidade, né? Tocou o meu alerta muito próximo, não deu tempo. Podia ter pego os dois também, né? Olha só, mais um win, R$ 456. Já estou somando aí praticamente R$ 54, se for arredondar para aqueles R$ 400. De acordo com meus traçamentos, com as minhas análises que eu havia feito, apresentado para vocês no vídeo anterior, acompanhem o meu vídeo. Lá eu apresento os traçamentos em confluência com Fibonacci. As configurações de tempo, o tipo de tempo de expiração, que é o trabalho com expiração para 1 minuto, com movimento de reversão para a próxima vela. Agora eu vou avançar um pouco aqui para 7 horas e 26 minutos, que quando foi a outra entrada que eu pego aqui no gráfico. Vamos ver, 7 horas e 26 minutos. Avançar aqui eu estou acompanhando mais dois. Ah, aqui tem uma entrada. Eu acho que esse foi um loss. 7 horas e 22, então é das 7 horas, não é bem 7 horas e 26. Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi aqui. Era uma entrada de put. Uma venda. Ah, sim. Tá. Essa entrada aqui eu estava com um traçamento, na verdade perdi a entrada de compra e isso foi uma bobeada, eu pensei que ia respeitar o movimento e o gráfico continuou subindo. Esse é o tipo é um tipo de operação que eu não aconselho, que eu não costumo fazer, mas pensei que como eu estava acompanhando esses dois gráficos aqui, o euro, o USD e o euro JPY, né? Eles vinham fazendo um movimento parecido. Ó. E eu pensei que o euro, o USD estava mostrando aqui um movimento um pouquinho mais à frente, né? Só que vejam que ele se decidiu também pela movimentação de alta, uma vela de alta, e por isso eu entrei mal. Na verdade, eu entrei no meio do gráfico, esse tipo de entrada a gente não deve fazer. Entrada de vela por vela, né? E entrando, pegando uma vela, pegando outra, pensando que vai fazer certo movimento. Nós temos aqui traçar o nosso suporte e resistência, trabalhar com price action, com calma. E acabei tomando um loss aí, né? Mas depois eu fiz uma entrada de recuperação. Aqui logo adiante, às 7 horas e 33 minutos. Vocês vão ver que foi uma outra entrada bonitaça de acordo com a minha análise. 33, por aqui. Ah, tá. Tá, aqui ele fez uma vela. Foi uma outra entrada em que eu entrei. Foram duas entradas na sequência de loss aí. Agora a próxima entrada é a da recuperação. Então, nesse meu histórico de operações do período da manhã, vocês vão ver que eu tenho 3 loss e 7 wins. Na verdade foram 2 loss e aquela operação que eu vendi no início, que eu fiquei R$1,40 negativo, tá? Eu perdi apenas R$1,40. 7 horas e 33. Essa foi aquela entrada mal sucedida. Vocês podem ver que a vela não havia tocado no fundo ainda. E eu resolvi entrar pensando que fosse fazer um movimento de alta. Na verdade essa vela falhou. E a próxima sim, a próxima fez um movimento de alta.
Então vamos para 7 horas e 47 minutos, que foi a entrada de recuperação. Dei uma respirada, esperei uns 10 minutos, eu estava meio afobado, tá? E aí depois a gente foi para a recuperação. Voltei lá nos R$ 390, já estava negativo R$ 10 do meu saldo inicial, do meu capital. Olha só, tocou o alerta, EuroAudi, EuroJPY, ajustei o tempo, eu havia ajustado o tempo, retornei porque a vela já havia tocado, né? Olhei a movimentação dos dois, o EuroJPY estava fazendo um movimento, o mesmo movimento que o EuroAudi, levantei a mão, R$ 70 de entrada. E uma retração bonita, peguei bem no fundo aqui. Como eu falei para vocês, eu espero essa virada de tempo chegar próximo dos 30 segundos, eu nunca entro na virada de 1 minuto, e isso me permite fazer uma análise melhor e ver a movimentação gráfica, porque às vezes ele pode romper e a gente desiste da entrada, né? É melhor perder uma entrada do que levar um loss. Essa foi uma entrada de recuperação. R$ 70 de 390, pagando 87%, eu já vou aí para R$ 350 novamente. Que bonito, hein? Aí está o meu histórico. Deixa eu dar um pause aqui para vocês verem aqui. Vamos achar o histórico. Aqui. Aqui então eu comecei as minhas entradas, fiz os meus traçamentos das 6 horas até as 6h22. Teve aquele movimento, na verdade às 6h45 que eu entrei a valer, né? Às 6h22 foi aquela entrada que eu estava traçando ainda e confluenciou com uma linha de tendência baixa, né? E com o meu traçamento de resistência. Tá? Mas eu acabei entrando mal, o gráfico se decidiu por um movimento de alta e eu fiz uma operação de venda que vocês vão acompanhar no vídeo anterior, né? Essa entrada juntamente com meus traçamentos de suporte e resistência em confluência com Fibonacci. Então aqui foi um loss, não é bem um loss, né? R$ 1,40. E aqui depois uma sequência linda aqui de wins. 1, 2, 3, 4 wins. 2 loss e mais um win, tá? Mas tem mais 2 win para cima aí. Agora vamos acompanhar aqui das 7 horas e 47 minutos. Eu me lembro se é o último win, eu acho. 7 horas e 47, 7 horas e 56 e tem mais um win. Foi 6x2. Mas isso é o que não importa, né? Não importa muito. Até porque as entradas mal sucedidas também são importantes para nós analisarmos, por isso que eu faço essa análise depois das entradas, para descobrir onde eu errei e corrigir esses erros, né? Para ter melhor assertividade e se tornar consistente no mercado, nas nossas operações. 7,47, 7,56 é a minha próxima entrada. Eu já estava batendo a minha meta aqui nesse valor,
porque a minha meta, dependendo do meu perfil, se é moderado, conservador ou se é agressivo, né, de acordo com o meu gerenciamento, é estabelecido um percentual de operação. Então essa operação varia aí, mas eu coloco em 10%, tá, do meu valor. Se eu fosse colocar 10% de R$ 400, daria R$ 440. Então eu bati a minha meta, dobrei a minha meta praticamente, né? E por hoje é só de operações. Eu bati a minha meta, fiz quase R$ 100 aí de lucro num dia, tá? De acordo com o meu capital que eu tenho aqui atual, né? Não é minha banca, é o meu capital aqui na operadora. Eu fiz um saque já essa semana, uma retirada. Estou no lucro aí com a operadora. E preservando aqui o meu capital, que é um valor que eu costumo trabalhar em média aí de R$ 350 é o que eu costumo iniciar a minha semana, tá? Então eu tenho esse gerenciamento, eu tenho o stop loss, se eu stopo na semana, no dia de operação perdendo, eu costumo parar, tá? Mas a gente prefere o stop win, né? Então aí, nesse dia de hoje, eu tive um lucro de R$ 88, quase R$ 100. Para mim, é um excelente lucro no dia, para trabalhar aí numa operação de 2 horas, 1 hora e 40. Eu não sei vocês, mas ganhar R$ 100 em 1 hora e 40, para mim tá de bom tamanho. Vamos ver aqui então. Aqui eu vim acompanhando o movimento dos dois gráficos. Eles vinham fazendo o mesmo movimento, tá? Mas não arrisquei mais aquela dupla entrada em dois gráficos. Baixei a mão, já estava operando acima do meu capital, né? Com o valor sobrando. Ali a linha tocou lá em cima, tocou o meu alerta, eu não consegui pegar. Ó, como eu tinha acompanhado que o EuroAud havia feito o mesmo movimento, eu confiei na movimentação do Euro JPY. Não são entradas muito seguras, mas podem ver que o EuroAud, ali como eu mostrei para vocês, estava fazendo aquele movimento. Eu acompanhei esses dois pares de moeda porque aquela vela tocou lá em cima e eu perdi a oportunidade de entrar no momento certo. Como eu estava trabalhando com valor acima do meu capital, com valor de sobra, baixei um pouco a mão e arrisquei essa entrada aí. Dez, 9, já se definiu um movimento, né? Só se dá aquela retraída linda, né? Que queima a vela e fica só o paviozinho sobrando. Aí mais um win, R$ 476, já estou me encaminhando para o final das operações, o meu histórico. Foram 4, 6, 7 wins, 7x3, 7x2, né? 7x2 e meio, se é que podemos dar essa vantagem aí para a IQ. Sete vitórias e 2 derrotas. Aqui eu sempre estava acompanhando a movimentação de 2 ou 3 gráficos com par de moeda parecido, o USD. Já havia fechado os euros, que eu estava acompanhando um período de notícia. Eu acho que até a notícia está aqui no final da gravação, eu vou mostrar para vocês. Já baixei aqui, preservei a minha meta do dia, R$ 450, e entrei com R$ 26 de soro, né? Então o que viesse era lucro. Eu ficando com R$ 400, já 450, R$ 50 que é a minha meta do dia, eu já estava no lucro
e com a minha meta batida. Claro que a gente faz análise com calma, trabalha o movimento do gráfico fazendo essa observação, nunca querendo perder, né? Sempre pensando em ganhar. Eu vou passar um pouco aqui e depois vou voltar naquele período que eu falei para vocês das notícias. Creio que eu vou desenvolver um outro material aí, aproveitando esse vídeo com aquele período de notícias, se eu não encontrar aqui. Olha só, foi aqui, ó. Olha só como pegou volatilidade esses gráficos. Eu até ia parar. Começou a pegar notícia, era notícia forte no euro. Vejam só, um período forte de notícias, quase às 8 horas da manhã. Começou a estourar todos os alertas, isso indica que é uma movimentação de notícias. Vejam os gráficos do euro aí para vocês verem. Agora nós vamos ver essa movimentação. Aqui eu estava conferindo as minhas linhas, dando uma ajustada, né? Olha só, olha o GBP, olha só, olha que loucura a volatilidade que pegou. Ó, aqui eu dei uma olhada, olha só o GBP, 3 estrelas de notícias exatamente às 8 horas. Vejam, ó, quão é grande a influência de notícias e por que não se deve operar nesse período. Dá vontade de pegar essa vela, olha só, dá uma entrada louca aí. A gente nunca sabe para que lado ela vai. Ela pode tanto subir como deixar um paviozinho e te deixar na saudade, como aconteceu comigo. No primeiro vídeo em que eu estreiei no meu canal, dei uma entrada de R$ 600, ainda bem que eu recuperei no mesmo dia. Eu fui persistente, mas foi difícil a batalha. Foi uma batalha, foi uma peleia. Olha só que vela de notícia. Essa vela de notícia subiu, depois ele vai buscar a correção do preço e desceu tudo de novo. Até era uma oportunidade de pegar. Eu fiquei louco para pegar aqui para baixo. Botar para baixo com tudo, mas não sabia o movimento inesperado que podia fazer. Então eu esperei acalmar, me preparei, já estava encerrando as operações e surgiu mais uma última oportunidade às 8 horas e 5 minutos, que é a minha finalização aqui dessa apresentação para vocês. Vamos ver aqui, ainda dando uma olhada nas notícias, teve notícia forte no euro também, às 6 horas da manhã, né? E essa das 8 foi no GBP. Aquela movimentação, foi buscar um topo, eu esperei se aproximar daquele topo. Ó, os GBP estão estourando aí. Buscou a minha resistência, dei uma entrada bem baixa, não quis arriscar o meu capital, já estava no lucro. Mas aproveitando a oportunidade e a última do dia de operações aí. Mais um win. Foi um período de indecisão, quase que eu vendi. O GBP estourando vários alertas aí, notícia para tudo que é lado.
É um período que não se deve operar. Por isso a gente tem que estar sempre de olho nas notícias e acompanhar as informações do mercado. Esse site, o investing.com e o TraderZone, né? São dois sites que se deve estar de olho sempre. Time Trader Zone e o Invest.com, calendário econômico. Então, para encerrar as operações, finalizando o período de operações com R$ 88,00 de lucro, né? Então agradeço aí as pessoas que acompanharam, aqueles que curtem o meu canal. Fiquem ligados aí que na sequência vem mais vídeos de operações para vocês, fazendo uma análise, aí fechando o histórico. 6 horas e 22 minutos aquele win, que não foi um win, eu busquei a recuperação. Depois, o que eu costumo fazer dentro do gerenciamento, né? São 2 loss, tomar 2 loss. Se tu não buscar a recuperação no próximo, o terceiro loss é stop loss. Tá? Estopar a banca no início com 2 loss já na largada. Normalmente a gente não inicia com loss, depois é que a gente vai perdendo o controle, vai se tornando emocionante, a gente quer buscar cada vez mais, não se deve ser ganancioso, né? Operar dentro do gerenciamento, com análise técnica de price action, com suporte e resistência, é o ideal, é o que eu aconselho, é o tipo de operação que eu costumo fazer. Tá aí, pessoal, agradeço a atenção, agradeço a todos que acompanham os meus vídeos e até a próxima.